A questão da imortalidade da alma é uma questão que acompanha o homem desde que ele existe na face da Terra e, obviamente, se defrontou com a questão da morte. Mas é instintivo no homem essa ideia de que a vida continua, de que não há o encerramento completo da consciência e do processo de existência. Mas mesmo assim, muitas ideias materialistas elas foram colocadas, vamos dizer assim, em grupos de autores, de filósofos, pensadores que começaram a dizer da sua não crença na chamada imortalidade da alma. Mas, de um modo geral, nós não encontramos nenhum povo que seja materialista, encontramos grupos e pessoas, o que nos faz realmente perceber que a noção da imortalidade, a intuição da imortalidade, ela está presente na espécie humana. Mas se nós somos cristãos, vamos então lembrar algo que para nós é extraordinário, que é o próprio exemplo que Jesus vem nos trazer da imortalidade da alma. Com Jesus nós vamos encontrar não apenas a fala, o discurso do Mestre alusivo a essa continuidade, mas ele mesmo nos dá a comprovação, aparecendo primeiramente a Maria de Madalena, posteriormente aparece aos chamados discípulos na estrada de Emaús, aos 11 discípulos fechados, trancafiados após a crucificação, permanecendo entre 30 a 40 dias, dizem os estudiosos, e finalmente o momento da chamada ascensão do Senhor, quando ele apresenta-se a 500 criaturas, os chamados 500 da Galileia. É a imortalidade triunfante a nos dizer que Deus, nosso Pai, nos criou de fato para a imortalidade. Somos imortais, filosoficamente falando, religiosamente falando, e as atuais pesquisas, por sinal, pesquisas que já vêm desde a década de 70 e 80, em torno das EQMs, regressão de memória, terapias de vidas passadas, que revelam então a existência desse ser espiritual antes e, obviamente, também depois, pelas experiências que nós teremos, todos nós que passar a experiência da desencarnação. O que acontece depois da morte está intimamente vinculado àquilo que nós fizemos da nossa vida, ou seja, morrer ou desencarnar, na nossa terminologia, tem a ver diretamente com o conjunto dos nossos valores, das nossas ações, das nossas leituras, das nossas visões, mas com certeza, principalmente, tem a ver com aquilo que nós realizamos, com o campo das nossas realizações. Então nós continuaremos do outro lado aquilo que estamos aqui armazenando, construindo, enquanto seres que vivemos uma experiência corporal. E ao deixar o corpo físico, estaremos carregando conosco, conduzindo conosco as nossas viciações, as nossas alegrias e ao mesmo tempo também as nossas conquistas morais, as nossas lembranças doces ou amargas, ou seja, nós nos transferiremos de uma dimensão para outra, mas conservando a nossa individualidade e carregando conosco o patrimônio construído ao longo das experiências corpóreas. O que existe é a vida espiritual. E essa vida espiritual, ela terá, como dissemos há pouco, a conexão direta com aquilo que nós vivenciamos aqui. Ou seja, é como se fosse uma espécie de sintonia. Nós somos remetidos para o plano espiritual com o qual nós temos sintonia. E, obviamente, também que muitas vezes o fator cultural interfere nessas nossas posturas ou nessas nossas compreensões. Então, nós temos ao longo dos séculos, podemos dizer já pelo menos, de pelo menos 2 milênios, em termos de cristianismo, muitas concepções que a criatura ela internaliza. Então, vamos primeiro, para onde podemos ir sob o ponto de vista da nossa sintonia, da nossa condição evolutiva. Agora, essas diversas situações têm a ver com a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, lembrando que nada de material, ou seja, nem céu, nem inferno, nem purgatório. Recentemente, nosso prezado Papa Francisco afirmava que são estágios ou são estados conscienciais. Então já estamos nos libertando, dessas compreensões atávicas do passado e já estamos então entendendo que, em verdade, o processo desencarnatório nos remete para a instância espiritual com a qual nós somos compatíveis, ou seja, com
a nossa condição evolutiva, nossos vícios, ou então as nossas conquistas, as nossas compreensões, os nossos desejos, mas sempre lembrando que a morte, a desencarnação, é sempre uma tomada maior de consciência do espírito, que se liberta não apenas do aspecto material, mas também dos próprios atavismos culturais aos quais muitas vezes se achava jungido quando reencarnado. E óbvio que o nosso grande desejo é a certeza que devemos ter na imortalidade da alma e de que teremos a continuidade dessa existência, porque na verdade nós só estamos aqui enquanto encarnados porque nós estávamos lá. Então, antes de sermos os chamados vivos daqui, nós somos ou fomos os mortos de lá. Então, é um processo de lá e cá, mas sempre com o objetivo da nossa melhoria, da nossa evolução espiritual. Em tese, sim, mas, como dissemos, em tese, porque muitas vezes o processo da desencarnação, prezado internauta que nos acompanha pela Norte Fraterno, é que muitas vezes nós estamos tão vinculados às nossas convicções, aos nossos preconceitos, ou até mesmo se somos aquilo que Kardec denomina o homem carnal, em contraposição ao homem moral, né? Então isso tudo pode interferir na nossa maneira de ver, na nossa maneira de reagir ao processo da desencarnação. E às vezes o medo também, a insegurança. No livro Além da Morte, Otília Gonçalves, grande trabalhadora da Mansão do Caminho, Salvador, lá com o nosso Divaldo Pereira Franco, desencarna e leva um tempo até perceber a sua situação de desencarnada, inclusive com certa dificuldade. Ao, enfim, perceber a presença espiritual, ela como que até, entre aspas, faz uma reclamação. E eles dizem para ela, nós estamos aqui ao seu lado. O tempo todo foi você que não teve a sintonia espiritual. Então nós, claro, podemos até ser recebidos pelos nossos entes queridos. Há muita gente que diz que quando a criatura está bem próxima à desencarnação, começa a fazer uma espécie assim, né, de encontro, reunião, recebi fulano, vi cicrano. E quando a gente vê a lista, é tudo de desencarnado, para significar que há aquilo que os mexicanos chamam uma festa do céu do outro lado, com o retorno. Agora reencontraremos também desafetos, né? Porque nós estamos no contato com aqueles com quem nos vinculamos, no ponto afetivo, no ângulo afetivo, positiva ou negativamente. Olha, isso é uma figura, né? Uma figura que nós encontramos dentro das tradições religiosas e que dizem respeito a essas figuras, principalmente a ideia de julgamento, né? Ou seja, de que nós estaríamos comparecendo a um julgamento. E é por essa razão que muitas e muitas denominações religiosas, elas se apoiam e trabalham na perspectiva da salvação. Com o Espiritismo é diferente. Nós, na verdade, estamos permanentemente diante do juízo. Primeiro, o juízo da nossa própria consciência, conforme o Livro dos Espíritos nos diz. A lei divina, natural, está inscrita na consciência. Nós nos esquecemos em razão das nossas más paixões, das más influências, mas ela, a lei divina, está em nossa consciência. Então, permanentemente, nós estamos sendo julgados por nós mesmos para sabermos se nós estamos em harmonização com a lei divina natural. Mas a figura do juízo final seria, em algumas tradições religiosas, o momento que a criatura humana compareceria após a morte do corpo físico a um julgamento das suas ações. E a depender do tipo de religião ou de ideologia, a criatura iria, como foi visto anteriormente, para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou a depender da crença, veria também em outra localidade, ou seja, teria uma outra compreensão, como por exemplo a casa dos pesos iguais, né? No masdeísmo, ou a casa da luz, ou a casa da sombra, enfim, cada cultura, cada tradição vai apresentar, vamos dizer assim, né, as suas visões. Mas na visão espírita estamos sempre todos vivenciando essa avaliação constante sobre a nossa atitude, sobre a nossa ação. A grande diferença para nós, os espíritas, é que somos todos, absolutamente todos, destinados à perfectibilidade pelos processos reencarnatórios que vivenciaremos. Não, ninguém garante paraíso com coisas materiais,
Aliás, ninguém garante paraíso. A concepção de paraíso seria de felicidade após a morte. Isso não existe sob o ponto de vista da nossa possibilidade, entre aspas, de negociação com o divino. Ora, se nós estaremos na condição de espíritos, então o que é que nós vamos levar? Materialmente nós não levaremos absolutamente nada. Levaremos sim as nossas conquistas, o nosso esforço, a nossa luta, né, de melhoria espiritual. Então não será a nossa ajuda material que vai resolver essa situação, como se imaginava inclusive ao longo de alguns séculos, né? O que vai garantir é, em especial, a prática do bem e a consciência pura, como o Livro dos Espíritos nos esclarece. O bem. O bem é o único caminho. E o bem se manifesta em nós pelo nosso esforço constante de transformação íntima, de amor ao próximo, de prática das virtudes, a indulgência, né? A solidariedade, a fraternidade, o respeito. Então, na verdade, nós estamos construindo o céu em nós. Estamos construindo, como Jesus dizia, o reino que tanto se esperava fora, dentro de nós. Então, essa construção é o conjunto das nossas ações aqui na Terra, ou nessa experiência que estamos vivenciando, do bem, daquilo que nós conseguimos vencer em termos de mais inclinações e aquilo que conseguimos principalmente conquistar, né? Consolidar em nós enquanto prática real do amor ao próximo, que é a manifestação do amor a Deus. Esta colocação, ela diz respeito a uma prática muito antiga, milenar, aliás, desde que o homem é homem na face da terra, o culto dos avoengos ou dos antepassados, o intercâmbio mediúnico, isso sempre existiu. Obviamente que o tratamento positivo, reflexivo, ético da mediunidade é o espiritismo que nos apresenta, mas a possibilidade da comunicação é tão antiga quanto o próprio homem, não só sob o ponto de vista individual, de práticas individuais, mas também de práticas coletivas. Então, nós temos uma qualidade ou uma aptidão, que é a chamada aptidão mediúnica, que nos possibilita esse contato. E se não a temos sob o ponto de vista ativo, mas nós temos as intuições, nós temos os sonhos, não é isso? Então, nós temos sim essas possibilidades. Agora, a doutrina espírita vem nos mostrar que isso não é matéria nem de brincadeira, nem de curiosidade e, consequentemente, nos fala da responsabilidade que é a criatura encarnada, ou seja, o homem, a mulher, a pessoa humana, querer estabelecer essas formas de contato. Então, por essa razão, o Espiritismo propõe, em especial na sua obra básica, o Livro dos Médiuns, toda uma visualização, sob o ponto de vista teórico, prática, para que nós tenhamos responsabilidade. O que não nos, vamos dizer assim, impede de quê? Da oração, não nos impedirá jamais de termos a lembrança dos nossos entes queridos que nos anteciparam na grande passagem. Essa comunicação ela existe porque é a comunicação do afeto, do amor, do carinho, da ternura, Mas a prática em si, obviamente, da mediunidade, é algo que requisita muito estudo, muita observação, muito tato e muita prudência. Claro, a doutrina espírita nos fala que fomos criados simples e ignorantes. Espíritos criados simples e ignorantes, todos sem privilégios e todos destinados à perfectibilidade. E que para que possamos alcançar, sairmos desse ponto de partida, simplicidade e ignorância, para nos instruirmos nas lutas e tribulações da vida corporal, para desenvolvermos a nossa própria condição através da experiência que nos facultará o conhecimento, o livre-arbítrio, a fim de chegarmos então à perfectibilidade, é um longo caminho. E esse longo caminho nós encontramos através das chamadas experiências reencarnatórias, que são cenários de aprendizagem. Então nós não nos preocupemos, já reencarnamos e já desencarnamos muitas vezes. E quando desencarnarmos e no contato direto com a vida exuberante, com a imortalidade triunfante, nós sentiremos também muitas coisas a depender do que fizemos. Alegrias, remorsos,
culpa e vontade de retificação, né, daqueles erros que nós cometemos. E a bondade divina nos permitirá o retorno através do processo reencarnatório. E essas experiências reencarnatórias, que possuem a bênção do esquecimento do passado, nos auxiliarão na construção, então, né, de novas personalidades, pelo menos sob o ponto de vista de novos hábitos que nós adquiriremos em virtude principalmente do trabalho pedagógico que os pais, os mestres, enfim, né, que nós teremos a oportunidade de encontrar pelos diversos caminhos da educação e da evangelização. Olha, o importante, vou responder a partir de uma afirmativa do nosso querido Divaldo Franco, né? Que o que importa não é a religião a que você está vinculado, mas é o que aquilo que a religião lhe propôs, você conseguiu vivenciar. É o que você fez da religião. Então eu posso ser católico, eu posso ser protestante, eu posso ser espírita, eu posso até nem ter tido religião, eu posso ser umbandista, eu posso ser budista, não interessa exatamente o rótulo. O importante é o conjunto dos nossos atos. É o que nós falamos ainda há pouco, é a certeza da prática do bem e a consciência pura. Então, claro que determinadas convicções podem nos orientar isso ou aquilo, mas nos compete, enquanto criaturas que somos pertencentes à chamada espécie Homo sapiens sapiens, refletirmos, pensarmos. Então não é o fato de um pastor, de um padre, de um sacerdote, de um orador espírita, não são esses conteúdos que devem ser simplesmente absorvidos por nós como, vamos dizer assim, verdades absolutas e incontestáveis. Nós temos um senso chamado senso crítico. Então a criatura humana, ela não pode nem deve, vamos dizer assim, se tornar refém de interpretações, de maneiras de ver do outro. O outro ajuda, o outro nos auxilia. Então, quem tem a oportunidade de se debruçar sobre reflexões importantes, autores importantes ao longo da história do cristianismo e de outras tradições espirituais, maravilha! Agora, cada um tem a liberdade de quê? De interpretação, a liberdade de avaliação daqueles mesmos princípios e principalmente a preocupação em vivenciar. Então, o que torna a religião importante é aquilo que ela produz em nós. Então não basta o rótulo, é importante saber o conteúdo daquilo que nós realizamos a partir das religiões, que em sua grande maioria, salvo exceções, existem, claro, são religiões que estimulam a prática do bem, o amor a Deus, o amor ao próximo, ou seja, esses valores universais que nos tornam, independentemente do rótulo religioso, criaturas passíveis de uma conduta ética comprometida de fato com o respeito, com a ordem, com a previdência, com a solidariedade, com a cultura de paz, que são, vamos dizer assim, valores universais. Esse texto está em João 8,32. Jesus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas não esqueçamos que também ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade aí diz respeito à nossa possibilidade de identificação das ideias, dos conceitos que nos conduzirão à harmonia com a lei divina natural. Então essa verdade vai nos libertar da ignorância, do fanatismo, dos desvios de conduta, das viciações, dos preconceitos e, consequentemente, essa libertação produzirá uma criatura humana, um ser humano que estará sempre na busca dessa harmonização com Deus, crescendo, evoluindo, se melhorando a cada dia. Então esta verdade é a verdade divina, a verdade aí entendida como esta harmonia com aquilo que é o certo, aquilo que a lei divina nos apresenta. Então o Senhor nos dá, vamos dizer assim, essa lição extraordinária, nos concitando ao uso da razão, nos concitando ao uso do bom senso, da criticidade, a fim de que possamos desenvolver de fato uma consciência crítica que nos conduzirá a uma transformação na conduta e que nos libertará de tudo aquilo que nos mantém atrasados, na sombra,
egoísmo, orgulho, vaidade, pusilanimidade, ciúme, ou seja, tudo aquilo que nos provoca o atraso espiritual, principalmente pelos comprometimentos que passamos a ter em relação a nós mesmos, aos outros e à própria natureza. O importante é lembrarmos que para bem morrer é necessário bem viver. Isso significa que o homem de bem, conforme nos orienta a doutrina espírita, o homem moral não tem exatamente receios, não guarda ansiedades doentias em relação ao processo da desencarnação, porque já se sente no momento da transição numa espécie de contato com o mundo espiritual. Então nós temos que buscar na nossa existência física, material, aproveitando a experiência reencarnatória que temos, o desenvolvimento cada vez mais do nosso senso moral, aprender a viver conforme a regra áurea, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Então, a vida nos facultará essa aprendizagem e essa aprendizagem nos remeterá a outras experiências que a própria desencarnação estará nos proporcionando. Também nos lembramos, a propósito, você que aí está nos ouvindo, a leitura de uma obra que consideramos muito sugestiva para essa temática. É a obra Voltei, Irmão Jacó, psicografia do nosso Chico Xavier. É impressionante a curiosidade do Irmão Jacó, que é o codinome de um grande trabalhador espírita, que vai nos narrar todas as suas impressões em torno do processo da desencarnação. Curioso é que ele está preocupado com a luz, mas ele não vê luz própria. Eles veem a luz do Bezerra de Menezes, a luz de Bittencourt Sampaio, a luz da sua filha, mas ele desenvolve no plano espiritual algo fantástico, que é um processo de autoconhecimento. Ele, que havia sido dialogador em reuniões mediúnicas, decide então visitar aqueles espíritos com os quais ele tinha dialogado nos processos mediúnicos. E aí ele tem uma experiência muito dura. É acusado, constantemente os espíritos se dirigem a ele, enfatizando ainda as suas limitações, as suas dificuldades, mas ele permanece firme. E em dado momento, já fazia algum tempo que ele estava fazendo essas visitas e sempre chegando cabisbaixo, ele vai e ao chegar em uma determinada localidade no plano espiritual, é como se estivesse sendo ameaçado por um grupo de espíritos que decidiriam atacá-lo, vamos dizer assim. Nesta hora, então, ele entra em um estado de oração profundo, aquele estado realmente da alma que reconhece as suas profundas limitações e dificuldades, mas também a sua ansiedade, o seu desejo de melhoria. É quando ele percebe uma luz, aqueles espíritos se afastam e logo em seguida ele identifica a presença do Bittencourt Sampaio. E ele indaga: Bittencourt, então a luz que eu vi foi você desta vez. E o Bittencourt diz para ele: não, querido, dessa vez a luz foi sua. Então, é um processo de iluminação nosso. Estar aqui ou estar do outro lado da vida são estágios de uma mesma aprendizagem, que é a aprendizagem do espírito imortal. Ora na erraticidade, ser um corpo físico, ora reencarnado no corpo físico e na experiência necessária ao nosso processo de evolução. Vivamos da melhor maneira possível. Vivamos como alguém que entende a imortalidade, como alguém que sabe que estará prestando contas à própria consciência, mas vivamos, sobretudo, na confiança de que Deus, nosso Pai, nos está dando permanentemente a oportunidade do crescimento espiritual, da integração com a lei divina natural, aquela que nos tornará felizes.